papo hoje é com Eric Galo. Ele é arquiteto e urbanista e é mestrando também. Só que, além de tudo isso, ele consegue ter tempo para muita coisa. Assim, isso é uma coisa que eu me admiro muito, né, Eric? As pessoas falam que eu, Kátia, sou a pessoa de que eu tenho gêmeos ou trigêmeos ou sei lá, quantos gêmeos. Mas você, o que mais me admira, e por isso eu quis chamar esse bate-papo contigo, e essa é a primeira pessoa que veio na minha cabeça quando pensa em ajudar alguém, em fazer o mínimo possível para alguém, é você. Porque, assim, você é arquiteto, você está fazendo mestrado, e eu sei que isso é pesado. Você mal acabou, você teve problemas pessoais também na sua vida sobre Covid, e foi por isso que você parou um pouco, né, de ajudar os outros, que na verdade agora você está se ajudando, né? Assim, você para mim é um exemplo, apesar, né, as pessoas falam, exemplos são só pessoas mais velhas, né? Eu acho que as pessoas mais novas têm mais, às vezes, têm muito mais do que ensinar para gente. Então, Eric, conta um pouquinho como surgiu essa tua ajuda no Covid. O que te motivou, assim, a quando você viu a pandemia, você fazer alguma coisa? Caramba. Primeiramente, Kátia, queria agradecer o convite, né? Me orgulha também, né, de um modo, com pouca idade, servir como exemplo para alguma coisa ou para alguma pessoa, né? Eu fico muito contente com isso. Bom, a vida é isso mesmo, é um ciclo de coisas, assim, você termina uma coisa, começa a outra, e às vezes começa uma coisa a atropelar a outra, e aí acho que só mesmo com terapia você fala assim, bom, peraí, eu preciso parar agora uma coisa para começar a outra. Mas tem coisas na vida que a gente não consegue muito segurar isso, assim, né? E quando você diz, né, do início da pandemia, né, eu precisei ter ali. Eu primeiro estava terminando um trabalho de pós-graduação, né, que eu estava fazendo mestrado e pós-graduação juntos. E aí eu estava terminando um trabalho de pós-graduação que eu buscava trabalhar ali com um mapa afetivo, né, um mapa social, uma cartografia social, junto à população em situação de rua do centro da cidade. E aí, no dia 16 de março, que foi o dia que era também aniversário do meu pai, foi o dia também que foi decretado ali o estado de calamidade, né, no Brasil e tudo mais, e era o dia também que eu estava organizando, né, uma oficina com a população em situação de rua ali do centro da cidade. Na semana anterior eu já tinha tido um primeiro encontro, né, uma conversa inicial, e nesse dia, né, eu estaria ali com eles realizando essa atividade. Bom, quando eu cheguei, né, no Instituto LAR, que foi o instituto que me deu suporte e espaço para realizar a atividade, eu me deparei com aquela realidade. Bom, a cidade inteira do Rio de Janeiro está fechando, as pessoas em situação de rua estão em dúvidas como que serão as suas atividades, porque a cidade já não funcionava mais quase nada naquele primeiro dia, né? Era uma segunda-feira e tudo já estava fechado, o comércio. Então, foi aquele primeiro impacto. E aí eu cheguei no instituto e me deparei com algumas pessoas e a primeira dúvida que eles tinham era: onde eu vou comer? E aí eu fiquei assim, eita. Não é nem assim, fique em casa para quem, né, quem não tem casa faz o quê? Mas era assim, onde eu vou me alimentar? Porque grande parte da refeição deles é parte no instituto, em outros lugares também. E aí eu falei assim, caramba, e agora? O que eu faço? Bom, eu precisava meio que tentar concentrar o esforço no trabalho, conversei com eles, orientei bastante, né, sobre as primeiras medidas de prevenção que eles já haviam sendo informadas na mídia e tudo mais. E aí resolvemos, então, coletivamente, fazer a nossa primeira atividade no Campo de Santana, que era um lugar aberto, arejado, e que eles possuíam alguma identidade com o local, né, porque já é um local que eles utilizavam. O que eu acho interessante é porque a gente não sabia de nada, né, Eric? A gente não sabia, nem a gente sabia. Tipo, entre em pânico, né? E as pessoas que não podem ficar em casa, e as pessoas que não têm comida, e as pessoas, assim, que ninguém fez nada. A gente simplesmente, pelo menos eu simplesmente me fechei, né? Sim. E eu acho que vocês, como se juntaram, por isso o Neurojunto, se juntaram para fazer alguma coisa e muito útil, né? Sim. Pois é, e aí, assim, quando eu primeiro pensei assim, cara, eu confesso que eu entrei um pouco em estado de pânico também, mas não foi um pânico individual, solitário, fechado, mas foi um pânico, assim,
cara, aquelas pessoas que estavam comigo, que eu conheço por nome, que elas vivem nas ruas, mas eu conheço pelo nome, eu consigo chamar elas e se eu ver na rua, eu falo assim, e aí, cara, né? Como você tá? Você tá bem? O que que você tá precisando? E eu pensei assim, cara, essas pessoas vão estar passando fome e eu, assim, tenho um lar, tenho comida. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo. Assim, eu parei, né? Naquela primeira semana eu fiquei muito depressivo, não consegui mexer em nada de trabalho. Depressivo no sentido de, assim, de reflexivo, né? Agoniado, né? Ou a formiguinha, Agoniado com alguma aquela coisa coisa se assim. mexendo. Isso. E aí eu recebi um apoio muito grande, eu lembro até hoje das minhas chefes, né, assim, que falaram assim, Eric, faz o que seu coração mandar, né? Segue a sua intuição. E faça, né? Depois você coloca o seu trabalho em dia, depois você coloca suas atividades em dias, e foi assim, isso que eu fiz. E isso assim me deu uma recompensa emocional, vamos dizer assim, muito grande. E aí a primeira atividade que eu fiz, né, enquanto profissional mesmo, né, porque eu gosto de frisar isso, não é um trabalho voluntário somente, mas é você unir a técnica com, né, a sua função social, que é de levar para as pessoas, independente daquelas que muitas vezes não têm condições de pagar, de arcar, enfim. E a primeira ação que eu fiz foi comunicar, né, que naquele primeiro momento eu já tinha informado a eles quais eram as primeiras formas de cuidado, e aí eu falei assim, e eu observei que na semana seguinte, muitos projetos sociais, que grande parte eram integrados por idosos, pessoas de grupo de risco, eles se fecharam, né, na primeira semana. Na semana seguinte, eles começaram a retomar, né, muitos projetos que nem ofereciam comida, começaram a somente oferecer comida, e aí eu observei que isso também era uma forma de contágio muito rápido, porque as pessoas não estavam tendo cuidados necessários, né, nesse momento que a gente pouco conhecia. Então, para distribuir a comida, as pessoas estavam com muita fome, era muita aglomeração, as pessoas não respeitavam. E eu comecei a observar no próprio Instituto Lar um esforço muito grande de ter essas medidas de prevenção. E eu falei assim, cara, se o Instituto Lar está conseguindo ali, de algum modo, ir melhorando dia a dia, que não era uma atividade principal, a alimentação, outros projetos que estão surgindo, que não fazem ideia de como atuar, e projetos que também não ofereciam comida, e também não fazem ideia de como distribuir, precisam também dessa mesma orientação. E aí foi enquanto eu, com meu saber técnico, comecei a identificar, a partir dessa conjuntura social, tecnologias, né, da prática, mesmo tecnologias sociais, para isso. Então, seja distribuição de senha, seja aquela marcação no chão, né, cada 1 metro. Porque eu me lembro que a primeira foto que você tirou de distribuição de comida, a gente participava do mesmo grupo de WhatsApp e ninguém reparou que você estava dando comida. A maioria das pessoas repararam que estava todo mundo aglomerado. Aí você falou, não, calma. Aí teve assim, foi um bafafá. Gente, mas olha só, são pessoas, a gente vai colocar. Aí na próxima foto que você colocou bolinhas no chão para distanciar as pessoas, né? Isso. Então foi essa a primeira ação prática, assim, bom, né, já saindo daquele trabalho acadêmico, né, da pesquisa e tudo mais, e identificando algo que, assim, cara, a pandemia está aí, eu preciso fazer algo que ajude. E aí foi esse primeiro passo que a gente teve de comunicar. Esse trabalho ele teve uma participação muito próxima de profissionais da saúde, profissionais da sociedade civil e também as pessoas em situação de rua ou as pessoas que foram reintegradas socialmente, inseridas, na verdade, né? Esse foi o primeiro trabalho. Seguido disso, né, eu consegui, junto também em parceria com o Instituto Lar, a levar comida para a mesa das pessoas, né, com distribuição de cesta, que era um outro trabalho, além da própria quentinha para a população em situação de rua, as pessoas de ocupações, periferias e favelas também foi a distribuição de cestas básicas. E, posteriormente, eu tive uma atuação junto ao planejamento estratégico para a instalação das pias do bem, que são as pias que foram feitas emergencialmente, né, naquele primeiro momento, incrível. Ainda lá no início de abril. Incrível a ideia. E aí, sim. E aí a ideia é da Ana Paula Rios, né? Ela é engenheira de produção e ela teve ali um aporte financeiro do jogador Marcelo, que possibilitou aí 100 pias a serem distribuídas.
O Sindicato dos Servidores da Justiça Federal, né, no estado, do Rio de Janeiro, apoiou a elaboração de uma cartilha que eu produzi, né, a impressão de 5.000 exemplares, bem como também a primeira Pia do Bem instalada ali na Presidente Vargas. E, assim, essa questão da Pia do Bem, né, eu atuei bastante no planejamento estratégico, que foi de como a gente identificar os locais possíveis para a instalação delas. Então, a gente atuou junto com a população em situação de rua mais uma vez e com as pessoas inseridas socialmente, bem como os voluntários, fazendo esse mapeamento. Então, como que a gente fez isso? A gente pegou uma bike, né, aquelas bikes locais ali pelo centro do Rio, e fomos andando nos pontos. E aí, nos pontos, a gente ia levando a informação para as pessoas, né, que estavam ali em situação de rua, e a gente ia informando e falando, olha, vocês precisam ter essas medidas, né? Precisam tentar isolar-se minimamente de outros grupos. Se você tiver sintoma, tenta ali ficar um pouco mais isolado, né? Algumas questões assim mais práticas, levando também a cartilha, né, como informação, mas também essa orientação boca a boca, que é a mais importante até, muitas das vezes, né? E identificando esses pontos. Como que a gente identificava esses pontos? Por 3 a 4 fatores. Primeiro, a população local que tem uma identificação ou que tem uma rede ali de solidariedade, né? Que seja um apoio das pessoas que moram naquele local, moram em edifícios, né? Em casas, né? Não nas ruas, mas também das ruas, obviamente, né? Mas é porque isso eu coloco como um outro fator, né? Então vamos mudar aqui a ordem. O primeiro fator é ter uma concentração de população em situação de rua. Esse é o primeiro fator. O segundo é o apoio da comunidade local, né? Sejam as pessoas que têm as residências e o comércio. E é porque a Pia ela se fundamenta na solidariedade, né? Então eu preciso ali ter água e insumos para colocar, né? Água, sabão e papel. Então precisa ter essa gestão coletiva, né? O terceiro ponto, que são locais que não atrapalhem e obstruam passagens. E o quarto ponto, peraí que eu estou tentando lembrar, para um terceiro ponto. Não, mas então, só para te dar um adendo, cara, você pegou todas as metodologias que a gente aprende na faculdade, de análise pós-ocupação, de walkthrough, assim, de fenomenologia, toda aquela teoria de como você observar o espaço, de como você tirar dados do espaço, e realmente você colocou em algo prático, como se fosse um dia a dia simples, né? Sim. Toda aquela Só que naquela situação de emergência. E você fez sem pensar isso, provavelmente, né? Eu pensei, né? Não, assim, você... Tem aqui as anotações. Não, claro, mas foi sem pensar que eu falo assim, foi uma coisa que como você já tinha todo o embasamento técnico de anos e anos e anos, que você já... Até porque você já trabalhava com a pessoa. Isso foi intuitivo para você. Então, assim, você pegou o seu saber de arquiteto, se juntou com outras pessoas, e de lá saiu algo incrível. Sim. Verdade. Eu particularmente agradeço muito a Paulinha, né, por ter dado essa autonomia no desenvolvimento desse planejamento estratégico, né, que possibilitou essa integração com a sociedade. E, além do mais, né, as PIAs, com a parte de colaboração, elas também poderiam ser acessadas pelo celular. Então, tem um link, né, que a gente disponibilizou, que tinha ali geograficamente todas as pias marcadas na cidade do Rio de Janeiro. No caso desse planejamento estratégico, a gente concentrou no eixo centro-zona sul, mas outras partes da cidade também possuíram pias, né? E é através de uma ferramenta também muito prática, assim, de fácil acesso. Grande parte da população, né, possui acesso ao Google Maps, né? Então, através dali, você já tinha ali a identificação de todas as pias, as 100 pias colocadas. Isso possibilitou também que a sociedade engajasse mais, né, fizesse mais essa colaboração. Então, quando as pias foram sumindo, né, eu não sei se ainda existem pias remanescentes. Eu ia te perguntar se ainda tem alguma pia. Eu queria muito saber também, eu não tenho essa informação. Mas quando elas foram sumindo, as pessoas iam identificando, falando assim, olha, tal pia está precisando de manutenção, tal pia
infelizmente sumiu. Fui lá botar água, sumiu. Então, assim, também teve um trabalho da prefeitura que algumas inicialmente estavam sendo recolhidas pela prefeitura, né? Seriam recolhidas e tal. E aí foi onde a gente conseguiu, né, através de uma articulação mesmo política, fazer com que as pias pudessem permanecer nesses espaços públicos. Até porque teve um planejamento estratégico, né? Não foi uma coisa ao Léo assim, tipo, vamos sair colocando. Então teve uma participação. Eu lembrei o quarto atributo, que era locais cobertos, justamente porque eram pias de madeirite, né? E elas precisariam ali estar protegidas das intempéries. Porque Então são era de OSB, né? O madeirite, não era assim? Isso mesmo. Tinham duas propostas, né? Uma que era mais cara e essa que era mais barata e emergencial. Até porque vocês construíram isso muito rápido. Foi uma Quanto semana tempo? de construção. Uma semana de construção. Eu acho que no primeiro mês todas as pias já estavam praticamente locadas nos seus espaços, né? Sim, sim. Foi assim, foi, se eu não me engano, no máximo 15 dias de produção de tudo, desde compra de material, né, construção das pias, planejamento, porque eu lembro que quando a Paulinha falou, eu tive um espaço de tempo muito curto, então foi tipo assim, cara, vai lá, começa logo, porque senão Resolve. não vai dar tempo. Começa logo, porque senão não vai dar tempo. E aí eu só consegui, inclusive, chegar até o Largo do Machado. A parte de Copacabana a gente foi fazendo meio que remotamente, com pessoas que moravam em ocupações por lá, que foram identificando os pontos. E aí eu acho que é importante até frisar o de Copacabana, porque teve muita rejeição por parte da comunidade. Né? É um bairro assim, um pouco inóspito assim das pessoas, né? Foi muito mal recebido por algumas pessoas, mas obviamente também foi muito bem recebido por outras, né? Mas assim, os comentários que a gente viu na parte de Copacabana eram comentários assim desumanos, sabe? E eu acho que isso também trouxe um pouquinho para as pessoas que, né, têm essa vontade de colaborar, um alerta, assim, cara, um das regiões mais Mas apesar, adensadas em termos de população de rua, né? tem muita gente ali, são Pois vários é. prédios. Bairro altamente adensado ali, tem muita pessoa de idade ali, né? Tem muita pessoa que, na verdade, seriam mais atacados pelo vírus, né? Os Sim. solitários. E aí o que eu observo é assim, enquanto a população está invisibilizada, né? Ok, eles passam ali, né? Grande parte da população e Ninguém está renegam, vendo? né? Ninguém está vendo, mas não está enxergando, né? Vamos colocar assim. E aí quando você vê uma oferta de um serviço para essa população, incomoda, né? Então isso porque Copacabana, querendo ou não, é um bairro mais de permanência. O centro da cidade é um bairro mais de passagem, né? Eu digo isso em termos da população que possui casa, né? Para a população que não possui casa, é o contrário, E o né? centro da cidade está Geralmente Copacabana vazio. é transição. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, já que o Neurojuntos é uma rede nacional, o centro da cidade ficou praticamente inóspito, ficou vazio, não tinha nada acontecendo no centro da cidade. Realmente, o centro da cidade, o que acontecia eram os moradores de rua que já existem lá, né, Eric? Eles já moram lá, eles já estão lá, mas eles acabam sendo Maior invisíveis. concentração. Eles ficam invisíveis no meio da correria. Eles, na verdade, foram os que restaram, né? Foram os que permaneceram no bairro. Correto. Exatamente isso, Kátia. E aí, sobre ainda a planejamento da Pia do Bem, né? Quando deu assim 5 e pouca da tarde, se não me engano, foi uma sexta-feira que a gente foi fazer a instalação, eu estava assim exausto, né? Que foi uma semana intensa de produção, de planejamento. E aí, quando foi 5 e pouca da tarde, eu recebi a ligação de casa com a minha madrasta, falando que meu pai estava com falta de ar. E aí eu falei assim, caramba, e agora? O que eu faço? Bom, primeira coisa que eu pensei, um dia antes eu estava ligando para uma médica, né, para ter algumas orientações e planejar um pouquinho da pia. Eu falei assim, eu vou ligar para ela agora e ver o que eu posso fazer. E aí foi onde ela indicou, assim, né, fez alguns primeiros atendimentos remotos, assim, em termos de respiração, né, respiração por minuto, né, que geralmente é feito.
viu como que estava, assim, viu que ele estava bem cansado e falou assim, olha, vai para o hospital, né? E indicou lá o hospital até que o irmão dela estava de plantão para ter um primeiro atendimento. E aí eu né, assim, tentei dar assim, ficar o mais calmo possível nesse momento. Fui para a instalação, instalamos as pias. Depois a gente terminou a instalação umas 3 horas da manhã. Aí eu dei um tempo ainda no centro, assim, que é perigoso, né? Vazio, deserto. Fiquei no instituto lá quando foi umas 5 e pouca. Eu recebi uma ligação de casa, meu pai estava no hospital. E aí eu já fui direto para o hospital. Bom, eu acho que agora é a parte que tem a Kátia, né, enquanto profissional da Associação Brasileira do Desenvolvimento do Ambiente Hospitalar, né, do espaço, né, espaço hospitalar. Não, do edifício hospitalar. Do edifício hospitalar. Né? Então, vamos regravar essa parte. Então, acho que agora é a parte que entra, né, a Kátia, representante aí da Associação Brasileira do Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que eu saí, né, da rua, fazendo instalação de uma pia para a população de rua, e cheguei em um hospital. Do nome do hospital? Posso dar o nome? Acho que sim, na verdade. É público, tá na certidão de óbito do seu pai. Já finalizando a história. O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer, como uma primeira medida de prevenção, foi o quê? Qual é a primeira medida de prevenção aí? Lavar a Antes de mão. usar máscara, né? Até porque Lavar você as veio mãos. da rua. Lavar as mãos, exatamente. E aí eu fui diretamente com meu pai para o setor de Covid. Chegando lá, eu pedi ao segurança, né, por gentileza, um banheiro que eu precisava lavar as minhas mãos. Obviamente, eu não associei que eu estava vindo de uma ação que instalava, né, pias para a população em geral, não só a população de rua, né, mas a população que estivesse passando precisasse lavar as mãos. Eu esperava chegar no hospital e ter um lugar adequado, sobretudo numa área de Covid, para lavar as Lavar a minhas mãos. mão. Eu reforço que, né, eu acho que até esse vídeo está sendo uma forma de manifestar, né, a minha indignação ali naquele momento. Eu reforço que as pessoas em situação de rua estavam menos aglomeradas do que o setor de Covid daquele hospital naquele período. As pessoas em situação de rua tinham mais condições de lavar as mãos, talvez, do que eu naquele hospital. Eu saí da ala de Covid, poderia estar contaminado, né? Fui para uma outra ala, cheguei lá para lavar as mãos. Fui informado que não tinha banheiro. O banheiro também estava fechado. Bom, não tinha banheiro, não tinha álcool, não tinha sabão. Fui, então, para o terceiro setor, né? O setor que é, inclusive, a parte administrativa, né, do prédio. Cheguei lá, querendo lavar as mãos, não tinha sabão. E aí eu falei assim, cara, álcool em gel? Não tem? Eu fiquei assim indignado, Kátia. Você sabe, assim, você, além, né, de colega de profissão, você me conhece pessoalmente, assim, né, a gente tem uma relação bem próxima. Eu fiquei realmente indignado. Você sabe que eu, enquanto cidadão, exijo meus direitos e eu sei como cobrar a parte deles, né? Naquele primeiro momento, eu fui até a recepção e falei assim, era bom dia, né? Eu já ia falar boa tarde, mas é que já estava no final do dia, assim. Isso era 9h pouca da manhã. Bom dia, eu gostaria de fazer... Primeiro perguntei se tinha sabão, falou que não tinha. Queria saber como eu faria para reclamar, se tinha alguma ouvidoria no hospital, algo do tipo. Ela simplesmente perguntou. Eu esqueci de tirar o crachá de aluno da Fiocruz, porque os transportes no Rio só poderiam estar sendo utilizados por pessoas de trabalho essencial. Não, e além Né? do E eu mais, estava... a gente acabou não comentando isso, o Eric, ele é mestrando da Fiocruz e hoje trabalha na Fiocruz. Então, essa tua noção de saúde pública, né, é muito séria, né, e é muito enraizada em você, na verdade. Isso parece que vai entranhando na gente, né, Eric? Para sair é difícil. Verdade. E aí eu cheguei assim, eu esqueci de tirar, porque, né, no calor do momento, eu tava, aliás, com o meu Sim, pai não quase estava tendo pensando nisso, internado, né? E já eu faz tava parte do corpo. cansado de uma noite exausta, com mais de, sei lá, 20 horas acordado, né, de uma ação, não dormi. E aí eu esqueci de tirar e simplesmente a pessoa da recepção falou assim, bom dia, quem é o senhor, né, de que instituição o senhor é? Aí eu falei assim, em primeiro lugar, eu sou cidadão brasileiro. Foi essa exatamente a minha resposta para ela. Ela falou assim, infelizmente a gente não tem nenhum canal de ouvidoria. Aí eu, tá bom então, obrigado.
no primeiro momento que ela falou isso, eu peguei meu celular, liguei 136. 136 é o site lá do Ministério da Saúde, né? Liguei 136 e comecei a falar assim, olha, eu estou aqui em frente, comecei a falar, estou aqui no hospital tal, e comecei a dar todas as informações. Bom, não consegui lavar as minhas mãos, não consegui higienizar, né? Mas e assim, é uma coisa que eu brigo, né? Você tocou no assunto, eu como arquiteta de saúde, é incrível como eu tenho objeção para projetar um lavatório dentro dos espaços. Tem pessoas que não acreditam que eu preciso ter um espaço para lavar a mão em cada ambiente de saúde. Então, assim, tem consultório médico, tem que lavar as mãos. Tem uma sala de exames, tem que lavar as mãos. E muitas vezes eu ouço assim, mas não há necessidade. E aí você começa a ver Samovar, tem toda uma história sobre lavar as mãos, sobre como eles matavam, isso a gente pode até tocar em outro vídeo, né? Mas existia antigamente um preconceito contra lavar as mãos, as pessoas não sabiam que podiam transmitir, mas é algo que já foi tão endemonizado e já foi tão debatido que é importante, tão antigo, lavar as mãos. Eu acho que é um fator primordial para qualquer um. E como isso parece ainda hoje tão obscuro. Sim, é verdade. E aos E aí baratos? e aí eu fiquei indignado, Kátia, assim, porque eu esperava estar num espaço de saúde, né? E ter um lugar para lavar as mãos. E eu não encontrei esse lugar. E aí eu liguei para o Ministério da Saúde, informei tudo isso, fiz uma denúncia, né? E por incrível que pareça, e acho que entra na questão, né, do edifício hospitalar, né, dessa carência do espaço e tudo mais, entra muito mais também numa questão administrativa e política, né, que perpassa essa questão do ambiente. E aí entrando nesse sentido do político administrativo, né? Eu voltei para a área que meu pai estava, não consegui lavar as mãos, passei só água, né? Não tinha sabão. Obviamente, não lavei a mão adequadamente, né? Não preciso nem reforçar isso. E eu comecei, então, a fazer registros desse espaço. Aliás, é um espaço público, né? É um espaço que eu posso, assim, denunciar, né? É o meu dever enquanto cidadão. E eu comecei, então, a enfrentar ali naquele momento uma coação por parte dos seguranças, né? Que inclusive chamaram a polícia para mim, por incrível que pareça. Me ameaçaram, fizeram um monte de coisas, mas não baixei a guarda. Foi um dos últimos momentos com meu pai, inclusive, né? Ele, inclusive, me defendendo, assim, acho que ele ficou muito orgulhoso, sabe? Porque, querendo ou não, eu estava ali brigando por um direito dele, né? E como a gente pode fazer alguma coisa, né, Eric? Eu acho que a gente realmente uma dessas um desses dados que você está falando, né, sobre essa tua parte dentro de um hospital de Covid, né? Não era bem um hospital de Covid, mas era uma ala de Covid. Ok, a gente não precisa aceitar as coisas, a gente às vezes tem que brigar por um pouco de igualdade, dignidade, equidade, essas coisas tão básicas que às vezes a gente esquece que existem, né? A gente aceita muita coisa, e como às vezes é um trabalho de formiguinha, só que às vezes várias formiguinhas trabalhando juntos, a gente consegue mudar e transformar o ambiente, né? E a gente não aceitar a primeira coisa, não tem sabão, ok, eu não preciso de sabão. Sim, você precisa de um sabão. Né? É exatamente isso. Então, assim, como... E aconteceu alguma coisa depois? Você conseguiu, pelo menos... Será que hoje em dia... A gente podia fazer uma enquete lá de novo, né? Se tem pelo menos sabão. Pois é. Sim, eu fiz a denúncia, né, pública, né? Eu não somente registrei um vídeo, né, que geralmente as pessoas fazem isso, registram um vídeo, divulgam nas redes e está denunciando. Não, você não está denunciando. O órgão que precisa saber é aquele órgão específico lá que regulamenta, que fiscaliza, né? Você precisa saber os mecanismos corretos para denunciar. Um vídeo, ele por si só, não denuncia. Fiz também a denúncia pública, Apareceu né? na televisão. Através das mídias, sim. E eu vi uma melhora mínima naquele período, né? Ainda quando eu fui visitar meu pai, visitar não, né? Só fui lá num primeiro momento para resolver algumas outras questões, né? Acabei até o vendo.
e posteriormente para resolver as questões, né, do corpo, né, da retirada, enfim. E eu observei que teve uma mínima melhora, mas não foi tão grande. Não sei como está hoje, é uma curiosidade, mas eu confesso e acredito que esteja de mal a pior, inclusive porque eu recebi relatos que não tinha nem gaze, né, no hospital, que as pessoas estavam comprando gaze, esparadrapo, para utilizar ali nos seus parentes, né? E aí entra, né? Será que a gente tem que aceitar isso, né? Será? O que que a gente pode fazer? E eu acho que agora entra também uma outra equipe, porque agora, né, você está tomando conta da sua avó, você tem toda uma família, seu pai faleceu. Esses são os órfãos do Covid que a gente às vezes esquece. A reorganização familiar, né? Eu acho que isso é muito importante. Os postos que são alterados. No seu caso foi um pai, mas tem gente que perdeu pai, mãe, irmão, então, como funciona de novo a família, né? E tá na hora da gente se juntar um pouquinho de novo e agora começar, de repente, animar outras pessoas e fazer um pouquinho para tentar resolver a vida de alguém, né? Acho que o que você falou, né, de agora a gente retoma, né, essa parte da família, né, da estruturação. Obviamente, eu não só perdi meu pai na família, né, eu quase perdi minha avó, assim, graças à ciência, graças à saúde dela, graças aos médicos, enfim, ela se recuperou, né, e agora somos muito mais próximos, né, retomei para casa, assim, né. A irmã dela faleceu, outros, assim, parentes próximos, né, faleceram, assim, eu estimo uma média de 6 pessoas mortas, assim, na família. Ai. Atualmente, uma prima, infelizmente, negacionista, né, que não tomou vacina, tinha a possibilidade de tomar vacina, está em estado grave, né, então, até deixar um apelo nesse vídeo aqui, quem tem possibilidade, tome logo a vacina, né, e ela colocou em risco a mãe de 80 e poucos anos, que, por enquanto, não manifestou nenhum sintoma, mas como moravam juntos, né, pode ali estar infectada. E aí, volto Então, a dizer, o nosso viés também, porque eu posso me considerar um pouquinho da saúde, né? O nosso viés de saúde pública, ele é maior do que qualquer... Não existe, não é essa ideologia política, mas é uma ideologia sanitária, né? Os ideais de Oswaldo Cruz, eles são para a gente algo muito latentes, né? Muito fortes. Então, quando você vê uma negação de vacina, quando você vê negação de um remédio bem especificado, não remédio, não se tomar remédio, né, sem prescrição ou sem o médico, mas e quando você tem essa negação de uma coisa que está funcionando, que pode ser pode não, é uma salvação para gente, dói, né? Você vê alguém que está internado. exatamente. E aí, né, quando você retoma a família, assim, você entende que você também precisa se ajudar, como você falou. Eu estou no momento agora que eu estou me recuperando ainda. Eu acho que é importante até falar nesse vídeo que essa semana, quase um ano, mais de um ano depois, né, eu entreguei o meu trabalho da pós-graduação, né, da especialização. Eu relatei, né, um pouco desse trabalho complexo. Obviamente, né, depois tiveram outras ações que eu participei, né, ainda, né, para me reestruturar, né, nesse período de Covid, porque eu ainda precisei estar um pouco envolvido com alguns projetos sociais. Então, Porque senão não é o Eric. tiveram algumas outras ações que ainda consegui dar conta, assim, bem devagarzinho, mas entendendo o tempo, né? E aí, a gente pensando em saúde, a gente precisa entender o nosso tempo, de como que a gente consegue alcançar outros lugares, alcançar outras metas próprias, pessoais ou coletivas, né? Mas entendendo sempre a nossa saúde, seja ela física ou emocional. Então, a gente entender, e aí acho que isso é muita terapia também, né? Que a gente vai tecendo esses ideais, né? Então, a gente precisa entender que tudo tem seu tempo, né? E a gente consegue impactar a vida de outra pessoa somente se a gente estiver bem. Então, primeiro a gente tem que estar bem. Agora a gente tem que finalizar. Queria muito agradecer a tua presença aqui. Eu acho que esse bate-papo, a Neurojuntos, ela foi criada exatamente para isso, sabe?
O que a gente pode transformar o nosso ambiente? Que medidas não são só medidas caras ou medidas megalomaníacas, ou você tem que reestruturar toda a sua casa, você tem que reestruturar todo o seu hospital, você tem que reestruturar toda a sua cidade. Não é isso. Uma medida pequenininha como a sua, de pegar, de ouvir. E eu achei importante isso. O que você fez? Você ouviu. O que vocês precisam? Comida. Né? Aí depois, o que vocês precisam? Lavar as mãos. Então, são coisas tão pequenas e que mudaram a vida, transformaram a vida de tanta gente. A gente não tem essa mensuração, mas com certeza, pelo menos durante uma semana, um mês, um ano, como isso transformou a vida. Então, assim, como a gente juntos pode, e com coisas mínimas, a gente pode transformar a vida de todos, né? Então, eu queria agradecer, Kátia, né, em nome da Neurojuntos, queria muito agradecer você, Eric, porque, para mim, pessoas como você que transformam o mundo, porque me sinto até envergonhada, porque na época, inclusive, que você estava batalhando, eu estava entregando meu mestrado, né? Então, como você falou, às vezes a gente tem que se cuidar e pensar na gente, e agora eu acho que chegou na hora um pouquinho de eu pensar nos outros. Que legal. Né? Então, a Neurojuntos, ela está propondo algumas ideias, propondo algumas coisas pequenas, e a gente vai começar a estruturar isso. E essa é a função também, de repente, pegar, ajudar ou organizar ou planejar eventos que sejam pequenos para poder melhorar a vida das pessoas. Eu agradeço muito também, né, a oportunidade, mais uma vez, como falei no início, de estar abrindo aqui esse bate-papo. Eu fico extremamente feliz, né, mais uma vez também, de servir como inspiração e mais feliz ainda de saber que você está dando um passo, né, que é importante para você nesse sentido, né, assim, de estar aí à frente de um projeto, não sei ainda qual é a escala dele, mas imagino que muito mais social, como você falou, né, e vendo como que a sua atuação profissional, porque é isso, né, você não está ajudando somente como Kátia, pessoa, sem uma atuação profissional, né? Você está ali pegando a sua prática, como eu falei no início, né? Que tem gente que não consegue pagar, a gente às vezes consegue acessar outras pessoas, né? Que não tem às vezes esse conhecimento. Então, você pegando toda a sua bagagem profissional, sua bagagem técnica, teórica, e aplicando a um projeto que eu acredito muito que vai impactar muitas vidas, muitas pessoas, muitas famílias. Eu fico extremamente feliz, né? Parabenizo a iniciativa. Ainda não conheço muito por dentro, mas eu tenho certeza. Né? Ele já Exatamente. nasceu, assim, as pessoas brigam comigo. Ele nasceu, mas eu acho que eles estão nascendo, assim, eu acho que nasceu ou está se evoluindo, né? Então, assim, começamos com um trabalho de formiguinha, com várias pessoinhas diferentes, sabe? Então, de antemão, parabenizar e tenho certeza que isso dará muitos frutos, né? Será uma ação muito válida, né? O que ela for se tornando. E é isso, Kátia. Eu tenho certeza que será uma coisa de muito sucesso. Um beijo.